Olá, Farma! Seja muito bem-vinda à segunda aula do curso gratuito Consulta Farmacêutica Capilar. Você está aprendendo aqui comigo como conquistar a sua liberdade financeira ajudando pessoas com queda de cabelo. E na aula de hoje você vai aprender os 3 pilares da Consulta Farmacêutica Capilar que te trazem a liberdade financeira sem você precisar gastar com pós-graduação e nem com equipamentos caríssimos e trabalhando até mesmo de dentro da sua casa. Se você está aí pensando, mas eu não sei nada sobre essa área, ou será que eu realmente consigo começar do zero? Eu quero te dizer que você está no lugar certo. Essa aula foi pensada especialmente para as farmacêuticas como você, que estão buscando uma nova oportunidade, mesmo sem pós-graduação, mesmo sem ficar comprando equipamentos caros e com pouco tempo disponível. Você vai ver que é possível sim começar com segurança e confiança, mesmo que você se sinta ainda perdida. Eu vou te mostrar aqui as formas de iniciar o seu atendimento com consultas capilares, fazendo um baixíssimo investimento, e também você vai conhecer uma estratégia que você pode facilmente colocar em prática e fazer com que as suas consultas sejam levadas a qualquer parte do nosso Brasil. É isso mesmo que você escutou. Aqui não tem mentira não. Com essa estratégia você vai conseguir ampliar rapidamente a cartela de seus clientes e faturar muito com as suas consultas farmacêuticas capilares. Só que antes de tudo, eu quero agradecer a todas vocês farmacêuticas que estão aqui participando desse evento e aos comentários que estão fazendo tanto aqui na nossa comunidade quanto os que eu estou recebendo pelo meu direct. É muito gratificante saber que vocês estão envolvidas com o evento. E o melhor não é só ver a quantidade de comentários nas minhas publicações, de visualizações da aula, mas é assistir ao nascimento dessa comunidade de farmas interessadas e comprometidas em se movimentar para ganhar mais dinheiro executando a sua profissão. E se você ainda não deixou o seu comentário ao final dessa aula, clica no botão aqui embaixo, pois eu quero te ouvir. Então vamos lá. Na aula 1 desse evento, eu te mostrei quais são os requisitos técnicos para você, farmacêutica, trabalhar com consulta farmacêutica com foco em pacientes com queda de cabelo, e eu te mostrei as legislações do nosso Conselho Federal de Farmácia, que te dão todo o respaldo para trabalhar nessa área sem a pós-graduação. Te apresentei uma forma de você conseguir transicionar a sua carreira de CLT a faturar plenamente só com as suas CFC. E eu te provei o quanto é rentável trabalhar nesse ramo. Lembra, eu mostrei o meu faturamento, o valor de cada consulta minha. E também falei a senha para você abrir o presente que eu já te enviei por e-mail. Na primeira aula, eu apresentei com detalhes o porquê que essa é a oportunidade da sua vida de ser uma referência na sua cidade, na sua região, no online, ao trabalhar com consultas farmacêuticas focadas em ajudar pessoas com queda de cabelo. E para você entender, assimilar, aproveitar mais o que eu vou falar hoje, você precisa ter assistido a aula 1, pois as aulas dessa semana elas têm uma continuidade no assunto. Então, se por algum motivo você ainda não assistiu, eu te peço para clicar agora em um link que vai aparecer nesse vídeo e vai lá assistir. Depois você volta para cá, tudo bem? Porque assim você vai aproveitar ainda mais o curso. Então fica atenta a tudo que eu vou te mostrar aqui e no final dessa aula eu vou te contar um segredo muito, muito bom e vou te propor um desafio prático que vai envolver todos os tópicos que você vai aprender hoje e te fará participar de uma premiação que você vai gostar demais. Fica atenta, pois é um desafio que requer sua atitude e eu vou te premiar pela sua coragem. Bom, na aula 1 eu te falei o que você precisa para começar a ganhar dinheiro trabalhando com consultas farmacêuticas capilares. E talvez você tenha saído dessa aula pensando assim, mas como é que eu vou abrir de cara um consultório farmacêutico só para mim? É um investimento muito alto, não? Como é que eu vou alugar uma sala onde eu possa fazer os atendimentos da consulta capilar? E antes de tudo, eu vou te provar que você pode sim ter o seu consultório farmacêutico. Olha essa resolução 720 de 2022. Ela dispõe sobre o registro nos conselhos regionais de farmácia, de clínicas e consultórios farmacêuticos e dá outras providências. Ela permite que você, farma, tenha o seu consultório para fazer as suas consultas farmacêuticas. E também pode compartilhar o seu consultório com outros profissionais de diferentes especialidades. Então, não necessariamente você precisa ter um consultório próprio para iniciar seus atendimentos. Você pode muito bem sublocar por hora a sala de outro profissional. Eu tenho certeza de que você conhece outros profissionais como nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, esteticista, e eles já fazem os seus atendimentos em salas comerciais. E muitas das vezes eles não utilizam o espaço todos os dias. Então, você, farma,
pode entrar em contato com algum profissional desse e negociar a sublocação da sala dele algumas horas por semana. E assim, toda vez que você fizer um atendimento, você vai marcar a sua consulta dentro daquele horário que você sublocou a sala. Eu falo isso porque eu já fiz isso quando eu atendi em outras cidades. Eu entrei em parceria com uma outra farmacêutica que não trabalhava com CFC e nas horas em que eu fazia o meu atendimento no espaço dela, eu pagava uma pequena taxa para usufruir daquele espaço e isso é uma excelente notícia, porque você não vai precisar fazer grandes investimentos para iniciar o seu trabalho. Então essa não pode ser mais a sua desculpa. E de verdade, você pode até mesmo se associar a algum profissional da área da estética, pois a maioria deles só faz facial, corporal, eles não têm conhecimento aprofundado na área capilar. Isso seria então um ganha-ganha, pois os pacientes que você vai atender posteriormente pode ser o paciente do seu colega que trabalha com facial e corporal e vice-versa. E além disso, existem empresas especializadas em alugar salas por hora. Elas são chamadas de cowork, como a Habitat Cowork no Rio de Janeiro, a Cowork Tal no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Brains Cowork em Curitiba. Enfim, eu não estou aqui fazendo propaganda nem publicidade dessas empresas não. Eu estou apenas te mostrando possibilidades para você dar o seu primeiro passo com consulta farmacêutica capilar e conquistar a sua liberdade financeira. Não existe mais essa desculpa de ter consultório próprio. Se você ainda está pensando, mas será que isso é permitido? Sabe que tudo que eu estou te ensinando aqui está respaldado por resoluções do nosso Conselho Federal de Farmácia. Você não precisa de pós-graduação, nem de RQE, nem de grandes investimentos. Você precisa apenas de conhecimento técnico, posicionamento e vontade de transformar a sua carreira. O que eu quero que você enxergue aqui, Farma, é que o grande investimento para você exercer a consulta farmacêutica capilar, você já fez e foi se formar em farmácia. Agora você só precisa se movimentar, aprofundar o seu conhecimento na área capilar e saber conduzir uma consulta identificando os motivos que levam a um tipo de alopecia e como tratá-lo. E isso com métodos corretos, você vai adquirir esse conhecimento muito rapidamente em poucas semanas. E eu tenho uma informação ainda melhor para te passar, Farma. Imagina só você divulgando o seu trabalho e aí as pessoas estão entrando em contato com você perguntando como é que funciona a sua consulta e aí você vai explicar e ela vai falar assim, doutora, mas que pena, porque eu moro muito longe de você. E aí, o que você pode dizer? Tudo bem, eu faço atendimento online. É isso mesmo, Farma. Você tanto pode atender os seus pacientes presencialmente, como também pode atender de forma online. É isso que você está ouvindo. O nosso Conselho Federal de Farmácia, no ano de 2022, sancionou a Resolução 727 de 2022, que nos permite fazer atendimentos clínicos através da internet, através da telefarmácia. Isso amplia ainda mais os seus ganhos com a consulta farmacêutica capilar. Através da telefarmácia você pode fazer suas consultas capilares para qualquer paciente no nosso país e para isso você não precisa ter após, pois é um direito, uma prerrogativa de todos os farmacêuticos habilitados e registrados em seus respectivos conselhos de classe do seu estado. Já imaginou você tendo a liberdade de atender pessoas de dentro da sua casa? Ganhar dinheiro com a sua hora de trabalho sem sair de casa, sem ter que se preocupar se o trânsito está muito ruim porque você não pode chegar atrasado no trabalho? E mais, você pode fazer como eu fiz no início da minha carreira, trabalhando com as consultas. Você pode realizar os seus atendimentos de forma online, tranquilamente, fora do horário do seu trabalho atual. Você pode fazer atendimentos noturnos, aos finais de semana, quem sabe até no feriado. É só você acordar com o seu paciente que está tudo bem. E com isso você vai ganhando mais segurança financeira para largar de vez o CLT e viver plenamente somente com as suas consultas. Eu mesma fiz e eu faço isso e faturo muito com a minha consulta online. Eu te provei na aula 1 que eu faturei mais de R$35 mil só com consulta farmacêutica capilar online. E olha de onde as minhas pacientes são. Meu nome é Juliana, né? Eu moro em Nova Mamoré, Rondônia, bem longe. Meu nome é Isis Dias, e eu tô falando de Xique-Xique, na Bahia. Meu nome é Cíntia, eu moro em Novo Gama, Goiás. Meu nome é Janete Braz Lustosa Soares, eu sou de Viçosa, Minas Gerais. Maria de Fátima Pereira Davi, eu moro em Brasília. Me chamo Jussara, falo de Fortaleza, Ceará. Meu nome é Thalita, tô falando aqui de São Paulo. Meu nome é Paula,
e eu moro em Santa Adélia, interior de São Paulo. Meu nome é Adriana e sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Meu nome é Maria Auxiliadora de Souza, moro em São João do Rio do Peixe, na Paraíba. Eu, no estado do Rio de Janeiro, dentro da minha casa, atendi mulheres de vários estados do Brasil. Como que eu teria esse resultado se não fosse pela consulta online? Ah, Paula, mas eu não tenho ideia de como fazer isso de forma online. Você pode aprender, basta ter acesso ao método correto e aprender com quem trabalha com isso todos os dias e saber exatamente o que te ensinar para você ter sucesso nas suas consultas online. Afinal de contas, é assim que eu ganho o meu pão todos os dias. E te digo mais, quanto mais atendimentos você fizer de forma online, mais as pessoas presencialmente vão querer para sua consulta. E quanto mais consultas presenciais, mais online vai querer a sua consulta. Isso eu te afirmo porque essa é a minha vivência. E se você chegou até aqui nesse evento, eu tenho certeza de que na sua mente tem algumas perguntinhas sobre como iniciar nesse ramo, como captar pacientes, como conduzir a consulta, como que é a consulta farmacêutica capilar. Ó, eu vou começar te explicando como que é a consulta farmacêutica capilar. Você inicia a sua consulta fazendo uma profunda anamnese farmacêutica do seu paciente. E você faz isso através de um questionário com perguntas que estão envolvidas com a saúde capilar dele. Ele vai te falando sobre os sintomas do organismo dele, ou seja, sobre o que ele está sentindo. Se o cabelo cai há muito tempo, se começou a cair faz alguns meses, se é uma mulher que entrou na menopausa, se pegou alguma virose nos últimos meses. E todas essas informações você vai colocando ali no prontuário dele dentro da anamnese. Depois, você vai verificar sinais, ou seja, as falhas do couro cabeludo. Você vai analisar se a queda de cabelo é nas têmporas, se é no vértice, que é a famosa coroinha de padre, porque dependendo de onde é a falha no couro cabeludo, isso já te sugestiona os motivos que estão causando essas falhas. E isso pode ser feito através de fotos. Eu mesma faço isso com os meus pacientes online. E em pacientes presenciais, o que você não conseguir enxergar a olhos nus, você pode usar um microscópio, colocar diretamente no couro cabeludo dele para coletar ali alguns sinais. E se necessário, você pode sim solicitar exames laboratoriais, exames de sangue, para monitorar os parâmetros bioquímicos e fisiológicos do seu paciente, para verificar se as taxas dele hematimétricas estão corretas, se as taxas de vitamina estão dentro de uma faixa ótima. Você, como farmacêutica, pode solicitar exame de sangue e deve saber interpretá-los da forma corretamente. E depois de identificar quais são os possíveis motivos que estão gerando a queda do cabelo do seu paciente, você vai fazer a sua prescrição farmacêutica, com ativos que você, como farmacêutica, pode sim prescrever para cuidar da saúde do seu paciente e parar a queda de cabelo dele. Tudo isso que eu acabei de mencionar é a consulta farmacêutica capilar, que nada mais é do que uma consulta farmacêutica onde você vai atrair homens e mulheres que precisam da sua ajuda para resolver um problema que os incomoda demais, a perda de cabelo. Lembrando, gente, que cabelo é um marcador de saúde, não é normal perdê-los. Se estão perdendo é porque a saúde do paciente não vai muito bem. E você, farma, pode e deve promover e recuperar a saúde do paciente através da sua consulta. É simples assim? É simples assim. Só que você tem que saber quais perguntas fazer. Quais sinais no couro cabeludo deve procurar? Quais são os ativos mais eficazes que você deve prescrever? E tudo isso você vai encontrar dentro do meu método. Só que para você ter ainda mais sucesso trabalhando nessa área, não basta apenas ter conhecimento técnico sobre queda de cabelo. Isso não é um diferencial, tá? Lembra que eu te falei na primeira aula de que eu busquei conhecimento em muitos cursos, tanto na área capilar, como também na área de gestão de negócio, de atendimento ao cliente? Por que eu fiz isso? Porque desde o início da minha carreira, eu percebi que existem algumas atitudes que aumentam a percepção de valor sobre o meu trabalho, que faz eu captar pacientes tanto no mundo online quanto no offline, que faz eu ter sucesso nessa área e fará você conquistar a sua liberdade financeira. Então eu juntei essas atitudes que me fazem ter sucesso nas minhas consultas e as dividi em 3 pilares que eu vou te mostrar agora, porque esses pilares tem que ser a base da sua consulta farmacêutica capilar. Sem eles, você não vai ter sucesso. Então, pilar número 1, eu chamo de check-up capilar sofisticado. É o check-up capilar sofisticado que te dá segurança e faz você perder esse medo de oferecer o seu serviço, de mostrar que você é uma farmacêutica que entende do assunto capilar. Você deve ser brilhante na base. O que eu quero dizer com isso?
Você deve conhecer os motivos que levam o organismo a perder cabelo. Deve dominar o reconhecimento e a diferenciação dos principais tipos de alopécia e das disfunções estéticas que acontecem no couro cabeludo. Seja o reconhecimento de forma macroscópica quanto microscopicamente. Você tem que demonstrar que o seu conhecimento é profundo, que você entende sobre a fisiopatologia da alopécia que o seu paciente está portando. Isso traz mais segurança para o seu paciente. Ele vê valor no fato de você, farmacêutico, analisá-lo pela sua anamnese. Ah, Paula, sério isso? Disso eu já sabia. Parece óbvio, mas a verdadeira segurança e entrega de um serviço eficaz se baseia em um conhecimento técnico sofisticado. E quando eu digo sofisticado, eu quero dizer que você tem que aprofundar, aperfeiçoar, aprimorar e saber identificar de verdade os tipos de alopécia, e a partir daí vai ficar muito mais fácil você entender, você compreender quais são os tipos de tratamento para cada alopécia. Eu estou falando isso para você, Fábio, porque muitas das vezes os profissionais ficam aí enfatizando sobre conhecer novos tratamentos, ter novos protocolos de tratamento e no final das contas não conhecem a base do problema capilar. Aí fica dando murro em ponta de faca. E eu descobri essa forma que me deixa muito mais segura para impor o valor que eu quero sobre a minha consulta. E essa segurança, ela transparece para o meu paciente. E ele acaba pagando pelo valor que eu quero pela minha consulta. Então você sendo brilhante na base te torna diferenciada. E isso eu quero que você seja. E esse pilar é especialmente importante para quem sente insegurança na hora de atender. Porque muitas farmacêuticas me disseram que têm medo de indicar algo errado, de não saber diferenciar os tipos de alopécia ou de não saber interpretar exames. É por isso que o meu método te ensina o passo a passo de como fazer isso com segurança, clareza e confiança. E olha, nós temos muitos tipos de alopécia, mas muitas têm a mesma fisiopatologia. Então a forma de tratá-las é muito parecida. E no fundo, 98% dos seus pacientes vão apresentar 3 tipos de alopécia, que eu te ensino tudo sobre elas no meu método. E quando você entende como funciona o corpo humano, como se dá a patologia capilar, você tem a confiança de traçar os seus próprios protocolos de tratamento. Você vai ficando mais autoconfiante no seu trabalho e assim você passa a ter coragem de cobrar mais ainda por suas consultas, porque você entende daquele assunto. Então você vai formando as suas redes neurais. Paula, o que é isso, redes neurais? É como se você tivesse uma informação no topo de uma montanha e você tivesse várias trilhas para poder acessar esse topo. Quanto mais você criar trilhas para o seu cérebro chegar à mesma informação, mais facilmente será para você acessá-la. E assim você sente que realmente aprendeu o assunto. Isso te traz segurança. Só que se você ficar buscando informaçõezinhas em diversos lugares, vai no livro, vai numa dica de internet, pega um Reels, assiste um vídeo por aqui e o outro falando ali de queda de cabelo, de verdade, seu cérebro não vai conseguir formar rede neural nenhuma, tá? As informações vão ficar tudo muito soltas e você sempre vai estar perdida diante de um paciente que tem alopécia. Você não vai ter segurança de identificar qual é a alopécia dele e nem como tratá-la. E assim você não vai ter segurança, então, de expor o seu trabalho. Por isso que é muito importante você estar inserido em um ambiente, em uma comunidade, onde essas informações te são passadas de forma coordenada. Só uma analogia. Quando você busca qualquer tipo de conhecimento, é como se você quisesse encontrar um par de sapatos em um quarto como esse. Você até sabe que tem um par de sapatos aí, mas aonde que está? Agora, quando você está em um quarto como dessa foto, todo arrumado, organizado, é muito mais fácil você encontrar o par de sapatos. Você tem clareza. Então, quando você tem acesso a um conhecimento organizado, estruturado, você passa a sentir firmeza no que você está falando e assim você atrai pacientes. Que pacientes são atraídos pelo conhecimento do profissional. Quer um exemplo prático sobre a alopécia? Foca aqui em mim. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre a alopécia androgenética. Esse tipo de queda de cabelo, que na verdade é um afinamento dos fios, afeta até 60% das mulheres por 5 motivos. Um deles é a vasoconstrição. Sim, ao redor do folículo piloso, nós temos vasos sanguíneos que são responsáveis pela entrega de nutrientes para o fio crescer denso e saudável. Porém, nessa alopécia ocorre uma vasoconstrição e os nutrientes não são entregues com efetividade. Logo, o fio sofre miniaturização. Ou seja, ele vai afinando com o tempo. Somado a isso, existe um ataque do hormônio DHT, dihidrotestosterona, no folículo piloso. Esse hormônio propicia que o fio não fique na fase anágena e que ele passe logo para a telógena.
Então o cabelo não consegue crescer saudável. Mais um motivo que faz ele miniaturizar, justificando o aparecimento das falhas no couro cabeludo. Viu como é prático criar suas redes neurais quando as informações que você recebe são organizadas e faz você entender o porquê da queda e não ser apenas uma decoradora de formulinhas prontas por aí? Nas semanas anteriores a esse evento que você está participando, muitas de vocês que estão me assistindo agora participaram de uma pesquisa e uma das perguntas que eu te fiz foi o seguinte: qual a sua maior dúvida sobre consulta farmacêutica capilar? Tudo que você está vendo aqui, são respostas das participantes. Em resumo, todo esse medo de como começar. Será que eu vou ter paciente? Será que eles vão acreditar em mim? Tudo isso vai ser suprido quando você tem um check-up sofisticado. Esse é o atalho Pharma. E se você, Pharma, é uma pessoa que hoje apresenta uma baixa autoconfiança do tipo, eu não consigo, eu não posso, pra mim não vai dar certo esse negócio de CFC, é bem capaz de você realmente desistir antes mesmo de tentar trabalhar nessa área, porque você envia pro seu cérebro a mensagem de derrota. Mas eu te afirmo, quando você tem acesso a esse tipo de conhecimento sofisticado, aprofundado, dentro do meu método, você passa a acreditar em si mesma. Você abre a sua mente até para reconhecer com sobriedade, sem pena de si mesmo, e faz o seguinte, se eu ainda não domino determinado assunto, eu vou atrás, então, de um mecanismo para poder aprender. E eu sei que algumas pessoas são muito autoconfiantes, naturalmente. Seja por conta da personalidade, seja por conta dos estímulos que adquiriu na infância. Só que tem outras que têm dificuldade de acreditar em si mesmos, e talvez você seja uma dessas. Mas, felizmente, você pode desenvolver essa característica de autoconfiança. Basta tomar a decisão de dar o próximo passo para você conquistar a sua liberdade financeira, ajudando pessoas com queda de cabelo, mesmo se você estiver começando do absolutamente zero. Que passo é esse, Paula? Eu vou te mostrar nessa aula e na próxima também. Check-up capilar sofisticado. Esse foi o primeiro pilar que você precisa para trabalhar com CFC. Agora, o segundo pilar para você conquistar a sua liberdade financeira, ajudando pessoas com queda de cabelo, Pharma, é posicionamento lucrativo. Antes de entrarmos nesse pilar, eu quero deixar uma frase aqui do livro Os Segredos da Mente Milionária. Nela diz o seguinte: a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as outras coisas. Refletindo sobre essa frase, fica muito mais fácil o que eu vou te dizer agora. Posicionamento lucrativo, ele cria conexões com o seu cliente. Posicionamento de imagem é a maneira com que você deseja que o seu público-alvo enxergue o seu trabalho. E olha, eu quero ressaltar aqui que você não é um CNPJ, você é um CPF, você é uma pessoa. E é preciso saber trabalhar o seu posicionamento porque ele influencia, ele impacta o dia a dia das pessoas e faz elas tomarem a decisão de escolher você para cuidar dos seus problemas capilares. Posicionamento não deve ser encarado apenas como uma estratégia de marketing. Ele serve para você se conectar com o seu cliente de uma forma que os profissionais ainda não sabem fazer direito. E tem muitas farmacêuticas que às vezes não acreditam nisso, porque elas acham que esse papinho de posicionamento não pega, que é apenas para grandes empresas. Pelo amor de Deus. Se até hoje você não leva isso a sério, pensa comigo aqui. Quantas vezes você deixou de fazer alguma compra porque aquela marca não te passava uma confiança com a aparência dela? Quer um exemplo simples? Às vezes você olha uma caixa de leite no supermercado e a aparência dela está toda suja, amassada. Isso te deixa desconfiada. Você não vai querer levar aquele leite para casa. E se o preço dele ainda estiver mais alto entre todos os leites, aí que você realmente não leva. Porque passa na sua cabeça assim, não, isso está muito caro para esse produto, que isso, não vale isso tudo não. Muito provavelmente o posicionamento de imagem daquela marca de leite não foi bem trabalhado. O leite poderia ter sido o melhor do supermercado, mas a aparência dele te fez deixá-lo para lá. E o posicionamento estratégico no seu dia a dia demonstra para o seu futuro paciente a importância e o impacto positivo que o seu trabalho pode proporcionar na vida dele e o que é de diferente no seu trabalho. E a gente tem que lembrar que pessoas compram de pessoas nas quais elas confiam. E quando você não quer se preocupar com a sua aparência, o seu intelecto, ele tem que brilhar muito, mas muito mais para as pessoas te notarem. E você nesse exato momento pode estar pensando assim, ai Paula, mas postura, roupa, aparência, isso não me define. Pois é. Mas me escuta com atenção. Eu penso assim, a roupa não me define.
A roupa não define a profissional que eu sou, mas eu tenho o poder de definir o que você pensa sobre mim a partir do que eu visto. Então, meu corpo, minhas regras, mas sua mente, suas regras. Mas eu entendi um jeito muito simples e de fácil execução de mudar as regras da sua mente também. Portanto, quer você queira ou não, eu não sei como que você gosta de se vestir, de se apresentar, de se portar, mas eu quero dizer uma coisa, você tem o poder de mudar o que o mundo pensa a teu respeito, de atrair pacientes para sua consulta com esse simples gesto. E quando você pensar em posicionamento lucrativo, eu não quero dizer que você tem que virar um robozinho vestindo terninho nas redes sociais. Quer dizer que você tem que cuidar de todos os pontos da sua imagem que transmitem um sinal de comunicação para o seu paciente. Você cuida do seu tom de fala, da sua aparência, da sua postura, do seu vocabulário. E quando você faz isso, lembrando lá daquela frase do livro Os Segredos da Mente Milionária, a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as outras coisas, a percepção de valor do seu trabalho, ela fica elevada. E as pessoas inconscientemente já imaginam que para ter acesso ao seu serviço, elas vão ter que investir monetariamente. E as pessoas valorizam o trabalho dos profissionais que valorizam a sua própria hora. Isso eu te garanto, tá? E mais, posicionamento lucrativo facilita atrair a atenção dos seus prospectos para ouvir o seu conhecimento técnico. Se você obtiver um conhecimento sofisticado, mais um posicionamento lucrativo, você se posiciona como uma profissional diferenciada e desejada na mente dos pacientes. E tudo isso com muita leveza. Mas eu não sei como fazer isso, Paula. Você vai descobrir como na próxima aula. E já como diria Coco Chanel, vista-se mal e notarão o vestido. Vista-se bem e notarão a mulher, a profissional, a farmacêutica. E mais, Maicon Rocha, no seu livro Gatilhos Mentais, o segredo da persuasão para motivar, influenciar, persuadir e gerar vendas imediatas, nos dá um exemplo muito bom no capítulo sobre gatilho mental de autoridade. Veja bem, o autor diz assim: quando você vê alguém bem vestido, usando um jaleco branco, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? É isso mesmo, é um médico, uma farmacêutica ou um outro profissional da área da saúde. A depender do ambiente, essa pessoa exerce maior ou menor nível de influência sobre nós. Se estivermos em um ambiente hospitalar, por exemplo, as chances são de que sigamos facilmente os comandos dessa pessoa. De posse dessa informação, o que a indústria de colchões fez? Equipou todos os seus vendedores com jalecos brancos para que inconscientemente possamos olhar para eles e não vê-los como vendedores de colchão, mas como profissionais, como doutores do sono. Viu o quanto que é sutil, mas é muito poderoso? Pois há uma variedade quase que infinita de formas de atrair esse gatilho através das roupas. Observe a sua volta e encontrará muitos exemplos. O seu advogado, o gerente do banco, seus amigos na academia. Os exemplos são muitos, muitos mesmo. E você não precisa ser uma influenciadora, uma blogueirinha, nem ter milhares de seguidores, fala. Você precisa apenas saber como se posicionar com autoridade e empatia. Se você seguir o que você está aprendendo aqui, rapidamente você vai se tornar uma referência na sua cidade e de forma online também. Tenha um posicionamento simples, mas estratégico, considerando que a sua aparência, a sua forma de falar, tudo isso importa. E são seus aliados para conquistar a liberdade financeira, ajudando pessoas com queda de cabelo. E nós já vimos aqui, então, 2 pilares: check-up capilar sofisticado e posicionamento lucrativo. E o terceiro e último pilar é o atendimento Disney. Vamos lá! Todo o seu atendimento deve ser pensado para que o seu paciente ele se sinta acolhido e tenha uma experiência única com você. Assim como acontece lá na Disney, né? Você deve dar atenção aos detalhes, pois são eles que fazem o nosso paciente ficar encantado e satisfeito com o nosso atendimento. E a consequência dessa dedicação é a fidelização. Ele vem em uma consulta e ele vai voltar em outras consultas e pagá-las por elas. E também a boa fama. E com isso, com essa boa fama, ele vai te indicar para outras pessoas e a sua cartela de clientes só vai aumentando. E uma pesquisa feita pelo Procon, vinculada à Fundação Getúlio Vargas, que foi realizada lá em 2012, diz que aproximadamente de 7 a cada 10 clientes deixam de utilizar um produto ou um serviço pelo mau atendimento. E o cenário só foi piorando, tá? Olha essa manchete de 2021. Apenas 1 a cada 10 brasileiros estão satisfeitos com atendimento em diversos setores. E nessa outra manchete aqui, ó, mais recente ainda, nos fala da importância do bom atendimento para fidelizar o cliente. E repare que é uma nota sobre serviços e produtos do e-commerce.
Então, até quando você for oferecer suas consultas de forma online, você deve priorizar por esse atendimento Disney, esse atendimento que encanta. Pois somente o bom serviço técnico, isso não surpreende mais não, tá? O paciente, ele quer mais. E eu posso dizer que o paciente, ele já espera ter contigo uma consulta com muito conhecimento técnico. Assim, se você oferece só isso, não vai ser uma novidade. Só que diante do que nós já vimos aqui nas pesquisas, o paciente ele não está acostumado a ser bem atendido, a ser atendido com excelência. Portanto, essa conduta sim vai fazer com que você seja memorável. Eu posso lhe afirmar que os pacientes que reconhecem que o seu conhecimento é diferenciado, esses pacientes preferem um bom atendimento a um preço baixinho na sua consulta. E aí você deve estar pensando, mas Paula, então eu vou precisar atender um espaço maravilhoso, cheio de móveis caros, para o paciente se sentir bem tratado? Não, Fá, não é sobre isso. Quando eu me refiro ao atendimento Disney, eu digo para você refinar a sua atenção à pessoa desde quando ela te procura lá no WhatsApp ou pelo direct perguntando sobre como que funciona o seu trabalho, como que é a sua consulta. Já nesse momento, você tem a oportunidade de mostrar que o seu atendimento é refinado, que ele é diferenciado, usando algumas ferramentas do mercado de luxo. Ferramentas que são simples de serem aplicadas e que geram uma condução inteligente da conversa com a pessoa que está interessada em se cuidar com você. A forma como você vai apresentar o seu trabalho para ela é que será diferenciada. E isso inclui como você vai transmitir o preço da sua consulta farmacêutica capilar. E isso encanta o paciente e faz ele marcar a consulta com você. O atendimento Disney envolve você saber ouvir o seu paciente, utilizar palavreado que o envolva, que o acolhe. Isso demonstra para o seu paciente que o seu foco é resolver o problema dele. No atendimento Disney, o seu cliente é o centro. Assim como na Disney, é construída para encantar e mostrar um mundo perfeito para quem está lá. Você precisa demonstrar isso na sua consulta capilar, seja ela de forma presencial ou online, de uma forma que deixe o seu paciente extremamente à vontade, a ponto dele se sentir ali seguro e principalmente importante estando ali com você. Se você pensa que precisa de um consultório luxuoso para encantar o seu paciente, eu te digo, não precisa. O que encanta é o cuidado, a atenção, o acolhimento. Isso você pode oferecer mesmo atendendo online, mesmo começando do zero. O atendimento Disney é sobre fazer o seu paciente se sentir único. E é isso que fideliza e gera mais indicações pelo seu trabalho. Nesse atendimento, eu te digo que você precisa despertar sentimentos positivos e boas emoções no seu cliente, trabalhando algumas estratégias que envolvem os 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Tudo isso você vai refinar a sua identidade e os valores do seu trabalho. Quer um exemplo? O simples fato de você estar tocando uma música de fundo no seu espaço, através do seu computador, é uma estratégia de experiência memorável e de venda. E na hora de escolher o que é tocado, é preciso pensar muito bem, pois existem alguns sons que cientificamente está comprovado que lá no nosso inconsciente, eles induzem os nossos pacientes a comprarem mais. E já deixam pagas as próximas consultas com você, Fábio. Enquanto existem outros sons que atrapalham o intuito de compra. E o melhor de tudo isso é que oferecer um atendimento Disney é algo que você pode aprender, porque ele é treinável, é muito fácil de ser executado. E isso vai te deixar mais posicionado no mercado das consultas capilares. E isso vai fazer o quê? Atrair pacientes. E sobre música, ambiente, eu vou te dar um exemplo. A minha ideia não é sobre gosto musical, e sim ambientação, ok? Agora, se imagine uma sala de espera de um consultório que você pagou R$600 pela consulta e me diga, qual dessas 2 músicas você espera ouvir na sala de espera desse consultório? Qual das 2 músicas vai te trazer maior sensação de tranquilidade, aconchego, sofisticação? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Bom, eu acredito que a sua escolha é a segunda música, certo? Uma boa bossa nova. Quer sofisticação maior do que isso? Portanto, Fábio, quando você domina esses 3 pilares que são completamente irreplicáveis, o sucesso na sua carreira, ele é garantido, pode ter certeza.
E agora, resumindo a nossa aula de hoje, aqui comigo, Farma, você aprendeu sobre a oportunidade de já iniciar os seus atendimentos investindo bem pouco ao sublocar por horas a sala de outro profissional ou por sala de coworking. Tomou ciência de que você pode trabalhar de dentro da sua casa através da telefarmácia e oferecer as suas consultas lucrando com o valor total delas. Você viu as legislações do nosso Conselho Federal de Farmácia que te dão todo o respaldo para lucrar muito com as suas consultas farmacêuticas capilares. E também descobriu os 3 pilares que você tem que dominar para a sua consulta ser diferenciada e atrair muitos pacientes. Já na aula de quinta-feira, você estará a um único passo da sua decisão de mudar a sua carreira farmacêutica, de lucrar mais do que o piso salarial da classe, tendo liberdade de horário no trabalho, sendo reconhecida profissionalmente e fazendo a diferença na vida das pessoas. É na quinta-feira que eu vou te dar um passo a passo de como você deve iniciar suas CFCs, como formar suas redes neurais de conhecimento, como captar pacientes, como oferecer a sua consulta online. Você me trouxe muitas dúvidas. Como será que funciona? Será que isso é para mim mesmo? E eu te entendo e quero saná-las para você ter certeza e segurança de que a CFC é para você, Farma, que está aqui me assistindo. No início dessa aula, eu disse que eu ia te contar um segredo. Tá lembrada disso? Pois é. Por conta do alto volume de farmacêuticos que estão tendo, a partir desse evento, a consciência de que trabalhar com CFC é algo rentável, é algo que já está ao seu alcance, muitas farmas estão me enviando direct, perguntando se eu tenho algum curso, se eu tenho algum método para ensiná-las a entrar nessa fatia de mercado de trabalho. Para você que chegou até aqui, para você eu conto o meu segredo. Sim, eu tenho um curso. Eu tenho um método que foi desenvolvido inteiramente por mim, baseado na minha experiência de vida. Um método onde eu te ensino o passo a passo de todos esses pilares que eu mencionei durante esse encontro. Nesse método você conta com a minha experiência de anos e eu vou abrir a oportunidade de você ter acesso a esse método que vai transformar a sua carreira, e essa transformação será eu pegando na sua mão, te conduzindo, te mostrando tudo o que eu sei. O nome dele é Método Coruja. É um curso fechado, pois eu não divulgo por aí, ele é pago e ele é exclusivo para farmacêuticas. E na quinta-feira eu vou te trazer todos os detalhes desse método. Então não perca a aula de quinta, porque nela eu também vou te trazer respostas das principais dúvidas que estão chegando para mim. Dúvidas que estão ainda te deixando com um certo medo de iniciar as suas consultas. Dúvidas que te fazem pensar, será que isso dá certo mesmo? Será que isso é para mim? Bom, eu tenho certeza de que você vai sair da aula de quinta motivada com a nossa profissão e tendo uma luz para conquistar a sua liberdade financeira. Porque eu vou te apresentar um plano, o caminho que você deve trilhar para você conseguir ser uma referência em CFC, mesmo começando do zero. E assim como eu fiz na aula 1, eu quero te dar mais um presente. Eu vou enviar para o seu e-mail um material riquíssimo em formato de PDF com todas as informações que você aprendeu hoje aqui comigo. Vai ter os links das legislações para você ler na íntegra e ver que tudo é verdade. Vai ter as etapas da sua consulta farmacêutica capilar. Para abrir esse documento, você vai precisar digitar apenas uma senha. E a senha é #preciso do método Coruja. Tudo junto e minúsculo, tá? Eu te garanto que você vai gostar muito desse presente. Para você, Farma, ter certeza de que é o momento de você trabalhar com CFC, eu vou deixar aqui na tela um simples questionário. Você pode printar a tela e responder cada pergunta com sim ou não e ver se a CFC é para você. E agora eu quero te agradecer por sua presença aqui e pedir para você interagir comigo. Não me deixe falando sozinha não, tá? Aqui embaixo tem um campo para você me dizer o que você está achando desse evento. Me diz se ficou com alguma dúvida referente a essa aula, porque eu quero te ajudar. E a sua dúvida pode ser de outra colega, você vai estar ajudando ela também. E esse foi o nosso segundo episódio do evento. E eu te peço agora para encaminhar o link desse evento para colegas farmacêuticos que podem estar desmotivados com a nossa profissão, para que elas também saibam dessa grande oportunidade que é trabalhar com CFC. Eu te aguardo no próximo episódio. Grande abraço e até quinta-feira. Ah, eu não me esqueci do nosso desafio não, tá? Vamos direto ao ponto, como é que ele vai funcionar. Eu vou deixar aqui na tela o script inteirinho de um Reels que me atraiu vários pacientes.
Ele atraiu pacientes porque eu coloquei em prática, dentro desse script, os 3 pilares dessa aula. E eu quero te provar que assim como funcionou para mim, vai funcionar para você também, Fala. Vai fazer com que você atraia pacientes. Eu quero que você grave exatamente o mesmo Reels e poste no seu feed. Após a postagem, você vai me marcar nesse Reels ou vai colocá-lo lá nos seus stories e me marcar. Lembrando que o meu Instagram é @eu.paularibeiro. É imprescindível que você me marque e que o seu Instagram seja aberto a todos para aparecer para minha marcação. Se o seu Instagram for fechado, eu não vou conseguir ver a marcação e infelizmente então você vai estar fora do desafio. Isso é uma regra do Instagram, não é minha não, tá? Bom, quem fizer esse Reels entre hoje até o próximo sábado estará participando da premiação de ganhar um microscópio digital. Sim! A única ferramenta que você precisa para iniciar suas consultas presenciais, você vai concorrer para ganhar um microscópio digital na sua casa, sem pagar frete, sem pagar nada. Basta você seguir as regras desse desafio. Então, por horas, é só isso mesmo. Na aula 3, haverá mais uma etapa desse desafio, mas fique certa de que ao fazer esse Reels, você tem uma estratégia bem bolada que eu te ensino dentro do Método Coruja e com certeza você vai receber algumas mensagens de seguidores querendo saber mais sobre a sua consulta capilar Pharma. Então, sem delongas, mãos à obra e até a aula 3.